Voltamos agora com a terceira palestra desse nosso segundo dia do Congresso My Old Home. Está bombando, cheio de gente elogiando. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Lembrando, sempre aquela dica de sempre, você entrar aqui no nosso auditório, você vai ver lá que tem a tela, depois lá em cima tem perguntas, você pode fazer perguntas pelo WhatsApp, perguntas. Tem alguma dificuldade na transmissão, tem o suporte ali em cima, você clica no suporte, e tem o chat, que você pode fazer perguntas pelo chat, onde o pessoal está conversando bastante comigo aqui agora. E se você quiser, tem dificuldade de assistir, quer assistir em tela cheia, clica 2 vezes na imagem, que a tela sobe, vira a tela cheia, fica mais fácil você assistir também, mas você perde o chat. É só clicar 2 vezes, volta, clicou uma vez, abre. É tranquilo. Obrigado pela audiência de todos vocês. Seja muito bem-vindo novamente, Flávio Geraldo. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, Flávio. Estar aqui com vocês todos. Obrigado. Vamos lá, para não perder mais tempo, eu vou ler aqui rapidinho o seu currículo, que não é pequeno, né? Para te apresentar, para as pessoas saberem um pouco mais quem é o nosso próximo palestrante. Fica à vontade para resumir, Paulo. Rapaz, está de resumir, hein? Vamos lá. Flávio Geraldo é biólogo pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, mestre em Ciência e Tecnologia de Madeira, pela Universidade Estadual do Mississippi, nos Estados Unidos, pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, Divisão de Madeiras do IPT, gerente da Montana Química, gerente da América Latina, foi gerente da Montana Química, da América Latina da Arcwood Protection, do Grupo Lonza, foi presidente da ABPM, Associação Brasileira de Preservadores de Madeira, por 7 gestões, e também foi participante da elaboração do sistema de categorias de uso, adaptando normas internacionais às normas brasileiras. É idealizador e participante da elaboração do texto normativo da NBR 16143, preservação de madeiras, sistemas de categoria de usos. E também ele participante da elaboração do programa de autorregulamentação Qualitrade, que agora a ABPM está divulgando, que a gente já mostrou o vídeo aqui também, e tem um monte. O currículo dele é muito grande, depois vou ter que compartilhar com vocês. E ele hoje é sócio honorário da Associação Brasileira dos Preservadores de Madeira, da BPM. O currículo do homem não é fácil, não. Flávio Geraldo, aparece o tempo é seu. Seja bem-vindo. Bom dia, meus amigos. O objetivo meu aqui hoje, dentro da Wood Home, do Congresso Wood Home, na verdade, é prestar a minha contribuição ao setor de tratamento de madeira no Brasil, né, a esse segmento da indústria de processamento, e principalmente a nossa contribuição ao setor construtivo, com algumas informações que são muito úteis e complementam toda a busca pela qualidade de qualquer sistema construtivo, tipo mass timber ou qualquer outro que utiliza a madeira. Bem, o que aconteceu nos últimos tempos? Eu sou daquele tempo que nós reclamávamos muito, isso há 35, 40 anos atrás, eu digo nós, do setor industrial madeireiro e do setor de preservação de madeiras, nós reclamávamos muito do que a madeira era usada na construção apenas como acessório, caixa de cimento, pontalete, escora, etc., ou ela era usada no barraco de favela ou na casa de campo, na praia ou no sítio, etc. E é com muita satisfação que, principalmente nos últimos 5, 7 anos, eu vejo que houve um turbilhão, um verdadeiro turbilhão da engenharia de construção em madeira, isso no mundo todo. Nós abrimos as janelas e nos vimos diante de conceitos, uma avalanche de conceitos de madeira em massa, né, a mass timber, e com wood frame, CLT, viga laminada colada, e algumas tentativas de proteção dessa madeira. Observem que eu lá em cima mudei o título. Paulo, você me perdoa, eu tomei a liberdade de mudar o título,
e passar de tratamento de madeiras para proteção de madeiras. Por quê? É importante isso daí. A madeira tratada, ela é protegida, mas nem toda madeira protegida é necessariamente tratada. Basicamente, o tratamento é a aplicação de produtos químicos para aumentar a vida útil da madeira, protegendo-a contra a ação de agentes deterioradores, sejam eles físicos e sejam eles biológicos, né? E já a proteção de madeiras, ela engloba detalhes construtivos, por exemplo, membranas protetoras, barreiras físicas, ou seja, não necessariamente a aplicação de produtos químicos que conferem a proteção contra os organismos. Então, é importante esse conceito ficar muito claro para todos nós. E vamos trabalhar, preferimos trabalhar daqui para frente sempre com o termo proteção, com o conceito proteção de madeiras, que envolve o tratamento ou envolve detalhes construtivos, a adoção de outros procedimentos que não sejam necessariamente o tratamento. Passando por essa parte conceitual, apenas para quem ainda não está familiarizado com o setor de proteção de madeiras, o setor começou lá no início de 1900, ainda com o grande Navarro de Andrade dando uma tremenda força, porque o objetivo era abastecer as ferrovias com dormentes ferroviários, né? E isso permanece até hoje, mas o grande início do tratamento de madeiras, ainda com produtos do tipo pentaclorofenol, creosoto, etc., foi para dormentes ferroviários, em especial, na época, dormentes de eucalipto. E esse mercado ele sobrevive até hoje com baixo percentual de participação. Ele foi praticamente engolido pelo seu concorrente, principalmente o dormente de concreto, em grandes ferrovias, grandes projetos. Ele é utilizado hoje, o dormente de madeira tratada, em especial de eucalipto, é utilizado muito em aparelho de mudança de via, os chamados AMVs, pelas grandes empresas ferroviárias brasileiras. Depois nós seguimos, na década de 60 até o final de 90, nós seguimos com o poste. Poste teve um auge. Ele ajudou a consolidar o setor de tratamento de madeiras. Nós devemos muito a esse produto. Ele ajudou tremendamente a consolidar o setor, em especial durante o governo militar, que investiu muito na infraestrutura, construção de hidrelétricas, que, por sua vez, demandavam linhas de transmissão e redes de distribuição elétrica rural e urbana. E a demanda, então, dentro de um plano que era chamado Plano Nacional de Eletrificação Rural, o poste teve assim um auge de mercado tremendo, e foi aí realmente que a indústria ela se multiplicou um pouco em termos de números de unidades de preservação de madeiras e consolidou. Só que também, a exemplo do dormente, o poste sofreu muito com a entrada do concreto. Os caras do concreto inventaram lá um poste concorrente em termos de custo e também em termos de benefício, um tal de duplo T, e realmente derrubou o mercado tremendamente, o mercado da madeira tratada roliça de eucalipto. Mas o setor não se deu por vencido, logicamente, e, por coincidência, houve uma restrição tremenda ao uso de madeira nativas para mourões de cercas, em especial no tempo da aroeira, entre outras nativas de alta resistência, e então o mourão de eucalipto roliço ele entrou de uma forma avassaladora no mercado, e hoje ele é o sustentáculo dessa indústria, ele é o responsável por uma multiplicação tremenda dessa indústria de tratamento de madeira, por uma expansão, por uma capilarização muito grande por todo o Brasil, inclusive aí no Mato Grosso do Sul também, estados já do Nordeste, Sul e Sudeste nem fala, né? Em especial o Sudeste. Então, hoje é o mercado que sustenta esse setor, é responsável por, no mínimo, 70% da produção de madeira tratada no Brasil. 70% de 2,5 milhões a 3 milhões de metros cúbicos por ano
total de madeira tratada. E, de repente, vem esse turbilhão de construções industrializadas, tanto considerando sistemas como elementos e componentes, né, tanto para roliços como para cerrados. Em especial, o desafio se encontra dentro dos cerrados. Ainda estamos com um crescimento discreto, e hoje esse mercado está respondendo por 15% da madeira tratada no Brasil. São dados estimativos, mas muito próximos da realidade. E a indústria da preservação de madeiras hoje é muito interessante. Ela se acomodou muito com o mercado de mourões, que não é um mercado interessante, né, porque é um mercado de baixo valor agregado, é uma interface de mercado muito pouco profissionalizado, com todo respeito aos consumidores de mourão. O produtor rural não está muito preocupado com os requisitos de qualidade, o alcance da informação de qualidade chega é muito limitado para chegar a eles, e aí é mercado simplesmente de preço, vale tudo, e, obviamente, o requisito qualidade, ele sofre com isso. Mas, de qualquer maneira, mesmo sendo de baixo valor agregado, o pessoal está tendo resultados no volume e não tanto na agregação de valor do seu produto. É um mercado que eu diria assim, muito primário, mas ele é o predominante, né? E nós realmente estamos aí necessitando de desafios. Nós temos que... A zona de conforto ela é perigosa, né? Porque ela é traiçoeira. Nós estamos precisando de ousadia, nós estamos precisando de avanços, criatividade, e o setor construtivo ele veio para nos desafiar nisso daí. Por isso que eu falo que nós temos o setor de tratamento de madeira ou de proteção de madeiras, ele tem que realmente atender a algumas demandas do setor construtivo, em especial agora que nós estamos entrando na fase da construção industrializada, o que é muito bom para todos nós. E o setor da construção, em termos de sistemas, elementos e componentes, não se precisa dizer, né? Muitos dos palestrantes de ontem já mencionaram isso, né? É um mercado aberto, isso com a visão do tratador de madeira ou do protetor de madeira. Então, nós temos aí pela frente um mercado aberto, com crescente receptividade, com forte aderência aos conceitos da sustentabilidade, isso é indiscutível, é o único material construtivo que vem da fábrica de madeira, que é a árvore, sequestrador de carbono, enfim, gerador de CO2 para a atmosfera, recurso natural renovável de ciclo curto, ou seja, os conceitos e apelos de sustentabilidade aí são infinitos, exagerando mesmo. Nós podemos ter aí um valor agregado bem melhor, logicamente, com o mercado mais profissionalizado, e os volumes estimados, em especial para o futuro, são muito elevados, são absurdamente elevados. Maiores possibilidades para diversificação de produtos, logicamente, né? Hoje nós ainda temos os roliços, os cerrados e as construções modulares entrando já num compasso ainda um pouco lento, mas seguro, não é verdade? Roliço hoje, dentro da atuação do setor de proteção de madeiras, os roliços hoje são predominantes. Se nós pegarmos a faixa litorânea do Brasil, em especial da região sudeste até nordeste, é uma verdadeira vitrine do uso da madeira roliça de eucalipto em sistemas construtivos. Ou seja, é uma coisa maravilhosa a construção de pousadas, casas em condomínios. É impressionante como o uso do eucalipto roliço tratado, ele pegou muito bem para esses segmentos
de demanda. No entanto, a gente precisa ir além disso. Ainda é um sistema bruto, né, baseado no mercado, né, e é uma herança do mercado antigo de postes, né, eu digo em termos de produção e sistema de qualidade, etc. Já as construções modulares, a coisa muda de figura e os nossos desafios estão aí. E é isso que eu estou considerando, dentro dessa minha apresentação, como um novo perfil de mercado. E nós temos desafios por aí, viu? Temos desafios mesmo, principalmente destacando o wood frame e os materiais mass timber, né? Produtos maciços ou produtos de madeira em massa, né? Que é o mais adequado aí. Em especial o CLT, o NLT, que é o nail, né? Laminated Timber, e o DLT, o sistema de tarumbos, né? E as vigas laminadas coladas também. São desafios realmente perturbadores para nós hoje. E as vantagens do sistema da construção industrializada modular, que é uma tendência modular, mundial, nós não precisamos ser repetitivos e mencionar em detalhes aqui. Nós podemos falar em prazo, podemos falar em redução de custos, podemos falar na questão da mão de obra, na padronização, na questão do desempenho das edificações, desperdícios de retrabalho, enfim, uma série de coisas, né? Tempo de obra, etc. Ou seja, nós temos pela frente, o setor de proteção de madeiras tem pela frente uma realidade inevitável, inevitável, diante de todas as vantagens e diante dos movimentos de indústrias hoje no Brasil. Já temos vários players em CLT e em especial viga laminada colada, né? E esse pessoal não está esperando, não. Eles estão trabalhando com o que eles têm hoje e não estão esperando. E eu acho que é uma responsabilidade do nosso setor dar resposta e oferecer soluções para esse pessoal, que eu percebo que basicamente se baseiam em tecnologias de outros países, destacando que a tecnologia de outros países são basicamente fundamentadas em condições climáticas de países temperados, ou seja, onde a agressividade biológica é muito menor do que a agressividade biológica que se encontra num país de clima tropical, como é o Brasil. Ou seja, a gente percebe nitidamente que o pessoal lá de cima, do hemisfério norte, eles não estão muito preocupados com o problema da deterioração biológica e mesmo deterioração física, raios ultravioletas, por exemplo. Tudo lá é em menor escala nesse sentido. Eles estão preocupados, no máximo, em termos de tratamento, hoje, com produtos antifogo, ignífugos, né? Muito poucas são as menções a procedimentos e produtos relacionados ao tratamento, o que nos leva ao desafio de oferecer para países de clima tropical, no caso, o Brasil e outros países por aqui, produtos e processos adequados, ou procedimentos adequados, se falarmos em termos de proteção. Só para se ter uma ideia, isso aí eu tirei da McKinsey, de um relatório da McKinsey. A questão da sustentabilidade, ela é um fato, e ela hoje é um driver, ou seja, ela é um motivador para uma migração do setor construtivo para a madeira, para o sistema modular industrializado. Então, se nós compararmos alguns componentes ou sistemas de madeira com os seus concorrentes, com concreto, ou com aço, ou com cerâmica, tijolo, alumínio, etc., a madeira sempre vai estar em vantagem. E os apelos mundiais pela redução de emissões de gases de efeito estufa, isso daí está crescendo a cada dia, a cada dia. Nós vamos ter agora, acho que em outubro, novembro, a reunião para se discutir
as questões ambientais, uma reunião mundial, e com certeza isso daí vai ser uma das pautas. Então, nós temos que levar a sério essas reivindicações globais, né? E temos aí alguns desafios. Nós vemos aí alguns desafios. O setor de proteção de madeiras, ele percebe que a disponibilidade de madeira adequada parece não ser suficiente diante do potencial de demanda. Isso acho que ficou claro, né, com alguns palestrantes, em especial a palestra do Pupo, que foi a excelente palestra do Pupo que foi dada ontem, que foi apresentada ontem, né? Instalação de unidades fabris para a produção de elementos e componentes ainda requer significativos investimentos, em especial aqui no Brasil. Dependemos muito de importação de equipamentos, apesar que tem uma indústria fornecedora de equipamentos, como foi mostrado agora pelo Gabriel, aqui no Brasil, mas dependemos ainda de importação. Nós vimos ali no perfil da apresentação do Alan ontem, que tem muito equipamento importado, que ele está importando muito, né? E é necessário. E com o dólar nas alturas, ainda esses investimentos eles vão impactar nos custos, né? E muito interessante também, nós temos ações contrárias vindas de entidades representativas de materiais concorrentes. Eu vou mostrar um próximo slide muito interessante, vale a pena, depois, quando vocês tiverem tempo, entrar nesse site. É uma ação contrária do setor de concreto nos Estados Unidos, que está se tornando uma ação contrária global, e isso, para a gente, é um indicador de um lado negativo, mas é negativo, eu diria chato, porque vai nos incomodar, vai fazer uma coceira, vai perturbar um pouquinho. Mas, por outro lado, eu acho muito positivo, porque significa que realmente o pessoal do concreto já percebeu a força da construção industrializada modular em madeira, a força que eles chegaram nos últimos 5, 7 anos, né? Em especial com a madeira engenheirada. E o nosso grande desafio, que eu vou mencionar em detalhes daqui para frente, é que nós necessitamos de desenvolvimentos de sistemas de proteção contra agentes deterioradores. Assim, eu esqueci de mencionar preconceitos, que devagarinho isso daí nós estamos conseguindo. Um evento como esse, por exemplo, o My Wood Home, com certeza ele é muito positivo na quebra de preconceitos, né? Porque vai multiplicando a informação, vai dando maior alcance a tudo que é informação em relação aos benefícios do uso da madeira na construção. Isso daí é um movimento que está se tornando mundial, chamado Construa com Resistência, né? Build with Strength. É muito equivocado esse movimento. Se nós entrarmos no site deles, nós vamos ver que eles reivindicam alguns benefícios tremendamente equivocados em relação às vantagens, e eles são pontuais, em relação às vantagens do concreto em relação à madeira na construção modular. A começar pelos itens de sustentabilidade. Eles nos acusam de que a gente vai destruir florestas. É até interessante falar isso, mas é um fato. Eles nos acusam de devastadores de florestas. Muito equivocada essa informação, e é um ponto muito forte que eles pegam, e nós sabemos, né, que nós trabalhamos com o único recurso natural renovável, de ciclo curto, com madeiras cultivadas, e muito pelo contrário, a gente contribui, eu não preciso repetir isso aqui, né, que o nosso público sabe disso, mas, enfim, a gente contribui com tudo que é benefício ambiental que a gente pode imaginar aí, relação de energia, etc, etc. E um dos slogans deles é não aos arranha-céus em madeira, no wood high rises. É interessante, eles gritam isso daí, né? É um dos cartazes deles. Então, são forças contrárias que nós vamos ter que encarar, e eu estou mencionando isso porque no setor de dormentes e no setor de postes, nós sofremos derrotas desse segmento, e isso não pode se repetir
no segmento da construção. Fica aí um alerta para os nossos colegas da proteção de madeiras. Bom, o que aconteceu? Nesses últimos anos, como eu já mencionei, nós nos encontramos atualmente diante de eu diria até de um excesso de informação que muitas vezes a gente tem que ser cauteloso o necessário para não ter confusão, né? Nós temos aí manuais, livros, handbooks de CLT, de wood frame, enfim, de construções em madeiras, de construção multipavimentos em madeiras. Nós temos inúmeros manuais, inúmeros sites, eu peguei aí apenas alguns dos exemplos, e de todas essas informações eu tomei o cuidado, algumas eu vi em detalhes, outras eu dei um repasse, né? Mas tem muitas informações disponíveis. Os engenheiros e arquitetos, eles têm aí um cardápio perfeito, perfeito. Eles têm um cardápio aí muito bom diante deles. Já nós, que trabalhamos com o setor de proteção de madeiras contra agentes deterioradores, repito, tanto físicos como biológicos, nós temos pouquíssimas informações. Eu, para preparar essa palestra, tomei o cuidado de conferir algumas informações para ver se tínhamos novidades, cheguei a trocar informações até com o meu ex-orientador de pós-graduação nos Estados Unidos, e vejo que eles também estão preocupados, mas não com o nosso nível, pelo fato de que a deterioração, em especial a biológica, ocorre naqueles países numa força muito menor do que podem ocorrer aqui no Brasil ou países de clima tropical úmido. Então, fica esse alerta aí para os nossos construtores, que vocês não vão encontrar muitas informações, mas não significa que isso não seja um problema. É um problema, eu diria, é uma preocupação. Eu vou substituir a palavra problema por preocupação. Devemos, sim, ter essa preocupação. E aí, o objetivo do nosso segmento de proteção de madeiras é o seguinte: é manter edificações base madeira livres de patologias no que diz respeito à deterioração física e biológica. Então, nós temos aí também, e queremos introduzir um conceito, queremos colocar essa inquietação, meus amigos construtores ou produtores de peças para construção, peças engenheiradas para construção, em especial construtores, queremos introduzir aí um conceito de múltiplos procedimentos. O que são múltiplos procedimentos? Eles não envolvem só a madeira tratada. Ah, eu compro madeira tratada. Nós vimos palestrantes aqui questionados sobre a questão da durabilidade e responder, não, nós compramos a madeira tratada. O que está por trás da madeira tratada? Uma série de coisas, né? E mais queremos também introduzir e dizer que tudo pode ser combinado. A madeira tratada pode ser combinada com detalhes construtivos, que nós podemos detalhar em projetos, com gerenciamento de controle de pestes relacionado a cupins e a fungos, principalmente, umidade, enfim, uma série de procedimentos para que a edificação fique livre de patologias. E aí eu digo que dentro desses múltiplos procedimentos, nós temos que ter um conceito que vai haver ou deve haver uma forte mudança na cultura das práticas construtivas e uso das edificações, começando por uma análise prévia do ambiente e preparação. Ou seja, antes de ter um projeto, ou quando nós temos um projeto, na área que vai haver a execução desse projeto, deve ser feita ou deve ser pensada uma bolha de segurança. Ou seja, essa área tem que estar limpa de qualquer detrito orgânico e no terreno e no entorno. É muito comum, por exemplo, uma limpeza de terreno
E, de repente, a empresa responsável pela limpeza desse terreno, simplesmente ela soterra ali raízes, restos orgânicos, restos de madeira, passa uma niveladora e pronto, está tudo bonito. Aos olhos do construtor está bonito, mas você tem foco de infecção lá embaixo daquela futura edificação. Terreno preferencialmente inclinado para favorecer drenagem de água livre. Umidade é um grande inimigo de qualquer construção. Distanciamento máximo possível da vegetação circundante, isso favorece muito a instalação, em especial de cupins. Áreas de incidência de cupins, adotar a barreira química ou a barreira física, eles chamam de shield, tem muita coisa no mercado aí, e ou monitoração com estações de iscas. Existem áreas aí, Estados Unidos, por exemplo, ele tem mapeado a área global do seu território. Ele tem áreas de baixa incidência de cupins, de média e de alta. Né? Nós temos uma boa ideia também desse mapeamento, por exemplo, a área litorânea é um grande problema para nós, né? Em termos de cupim. Então, nós temos que monitorar aquele terreno para que não tenha problemas futuros, né? Ou com barreiras físicas ou químicas, ou ambas combinadas, ou um monitoramento com estações de iscas, que tem no mercado brasileiro, é tranquilo, isso ainda na fase prévia, né, do ambiente e na preparação do ambiente da futura edificação. E é interessante mencionar também que esses shields, essas barreiras físicas, elas existem também para conter a umidade ascendente, né, isso já na fase da construção das bases, né, de uma construção. Ou seja, antes de começar tudo, a gente tem que tomar cuidado com o terreno. Ainda dentro, considerando a forte mudança da cultura das nossas práticas construtivas, o projeto executivo ou memorial descritivo, eu sei que os nossos amigos construtores são muito cuidadosos, nossos engenheiros e arquitetos são extremamente profissionais em termos de projetos e memorial descritivo, mas alguns detalhes relacionados à condição de proteção de madeiras, a observância é extremamente necessária, em especial no tocante à norma, à categoria de usos, a base do sistema de categoria de uso. Né? Que nós vamos ver um pequeno quadro aí, porque vai ter palestra ali mais adiante, mencionando as normas, mas a categoria de uso, eu diria que ela é uma base para todo produtor de madeira e fornecedor para sistemas construtivos e responsável pela execução de um sistema construtivo com base em sistema modular, pré-industrializado, para saber o que ele está falando, inclusive o que ele está usando. Inclusive, isso pode se refletir em economia. A adoção de controles rígidos das condições técnicas das peças e registros, por exemplo, nós temos que ter ideia, no caso de tratamento químico, de penetração de produto, retenção. Retenção, por exemplo, é a dose de produto químico, é a dose do remédio, né? Não precisamos trabalhar sempre com uma mesma retenção, podemos reduzir retenção em função da agressividade do ambiente e por aí vai. E tipo de madeira. Adoção de critérios para seleção de materiais acessórios, por exemplo, a corrosividade do tratamento em relação a conectores, grampos, parafusos, pregos, etc., ou não, né? Isso tudo tem que ser analisado. E também, essas normas, em especial a 16143, ela tem que ser uma bíblia no que diz respeito à proteção de madeiras para qualquer projeto construtivo. Né? E a adoção de rígidos controles para prevenir a absorção de umidades das peças em canteiro de obra. Esse é um procedimento que nós não adotamos, mas que deve ser adotado. Eu vou fazer menção à palestra do Reinaldo Ponce. Ele mostrou uma foto interessante até. Ele mostrou uma foto de uma construção modular na Finlândia. E eu observei
que tinha umas peças ainda a serem aplicadas, que estavam ali no piso da obra, envoltas em membrana plástica. Não é à toa que aquilo está ali, é para evitar a umidade, a absorção de umidade da madeira no canteiro de obra. Então, elas estavam armazenadas numa condição fora do contato direto com o solo, estavam envoltas com, com algum material plástico, um envelopamento. Para quê? Para prevenir, não adianta ela sair bonitinha da indústria e bonitinha para a obra se ela vai ficar em contato com o solo, ou tomando chuva, ou numa condição de absorção de umidade, consequentemente ela vai ser aplicada numa condição de umidade que não é desejável. Ainda no que diz respeito a múltiplos procedimentos, tem que se dizer o seguinte, sobre tratamento. Estados Unidos, China e principalmente a Austrália, né? A Austrália, por se aproximar um pouco mais das nossas condições de clima, eles têm uma preocupação tremenda com o cupim. Tanto é que, se a gente quiser aprender um pouco em relação a procedimentos pré-obra, os australianos são muito preocupados e têm excelente tecnologia nisso daí. E há um alerta, em especial, relacionado a cupins subterrâneos. O cupim subterrâneo, meus amigos, é muito difícil de contê-los, e essas barreiras físicas e barreiras químicas, muitas vezes, são necessárias, eu diria, imperativas, antes da edificação de obras em áreas de alta incidência. Processos e produtos, em termos de desafios, ainda não estão bem definidos. A grande referência mundial, a Associação Norte-Americana de Proteção de Madeira, a AWPA, está trabalhando o tema. Devemos ter novidades em breve, ressaltando que as soluções que eles vão apresentar são referentes a problemas deles, um país de clima temperado. No caso de CLT e outros produtos engenheirados, por exemplo, a viga laminada colada, há algumas inquietações em relação aos efeitos indesejáveis na linha de cola. Aparentemente, colas poliuretânicas, a PUR, são as mais indicadas, há estudos já sobre isso, e me parece que esse desafio está sendo sobrepassado. E, recentemente, é um estudo de 2021, eu fui contemplado com uma cópia desse estudo, apontam já, pelo menos, uma menção de um tipo de tratamento em 2 retenções, com diferentes tipos de adesivos, e chegaram à conclusão que o adesivo base poliuretânico, nas lamelas tratadas antes da colagem, não há um efeito significativo ou danoso para o futuro das peças. Por que eu estou mencionando esse estudo? Porque ele é um dos únicos, se não o único, que já está tratando o assunto do tratamento de madeira para essas peças engenheiradas. Isso é na Mississippi State University. Bem, em termos de múltiplos procedimentos e considerando proteção, porque a norma, a NBR 16143 faz menções a isso, aqui é apenas para dar uma prévia, né? Eu tenho certeza que algumas palestras futuras vão mencionar isso com mais detalhes, né? Isso foi muito interessante, foi um quebra-cabeças muito interessante que nós tivemos há mais de 10 anos atrás, era determinar o mínimo possível de categoria de uso que pudesse retratar uma condição de uso, e, de acordo com essa condição, a gente categorizar em função da ameaça de organismo que pudesse estar atacando essa madeira, e lá na frente indicar, de acordo com essa categoria de uso, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, um tipo
de tratamento preservativo. Eu não vou mostrar aqui ou um tipo de procedimento para evitá-los. Eu não vou detalhar aqui, porque eu creio que vai ser detalhado em outras palestras, né? Ou qualquer coisa, uma consulta na 16143 vale a pena. Essa é uma norma obrigatória, né? E é muito interessante. Então, nós podemos observar, por exemplo, que uma peça de uso interior, fora do contato com o solo, né, protegida de intempérie, ela pode ter um nível de tratamento não tão custoso quanto uma peça que vai ficar em contato com o solo. Então, é importante o setor construtivo ter em mente que a dose do remédio, assim como o próprio tipo de remédio, o tipo de aplicação desse remédio, eu estou usando uma linguagem muito simples aqui, ela depende do tipo de utilização. E eu estou falando em processo, produto, retenção e penetração. Isso, normalmente, não está sendo levado em consideração. O pessoal prefere pecar um pouco por excesso, ou seja, isso é um gasto, muitas vezes, desnecessário. Em termos de tendências mundiais, hoje isso é realidade, ok? De produtos e ou protetores, nós temos um cardápio aí já. Nós temos nossas novas versões de produtos à base de cobre e azoles, e produtos à base de ACQs, né? Cobre quaternário ou quaternário de amônio, cobre amônio quaternário, né? Formulações de cobre micronizado, há outros micronizados, base de carbonato de cobre, e o quaternário, o cobre quaternário de amônio. Boratos são soluções que não são novas, pelo contrário, são antigas e despontam novamente como alternativas, por serem amigáveis, tanto ao ambiente como ao usuário, né? São difusíveis, mas ele exige um exercício no fluxograma de produção de peças para os industriais madeireiros responsáveis pela produção de viga laminada, CLT, etc. É um desafio legal. Existe o cobre HDO, eu não vou me atrever a ler esse nome aqui, é um cobre bis, Nikon, parapapá. Existem produtos de aplicação sem pressão, que podem ser utilizados também, a um custo menor. Nós vimos, acho que é Pedro, né, da Tec Verde, falar que ele deve adotar um aditivo na cola de compensados. Isso basicamente é base cipermetrina, alguns aditivos IPBC. Acabamentos protetores, às vezes, muito necessário, em especial para evitar a absorção da umidade por madeira em contato com o ambiente externo, embelezam e tem ação fungicida superficial. É muito interessante. Membranas envolventes é um mercado muito interessante também, apesar que ele exige uma mão de obra especializada e também o custo dele não é muito convidativo. Barreiras físicas e ou químicas nas fundações, o shield e detalhes construtivos. Ou seja, tudo isso, esse cardápio aí de 7, 8 opções, é o que se apresenta hoje no mundo. Sobre produtos, já falando em tratamento, o que nós temos aprovados pela EPA nos Estados Unidos? EPA nos Estados Unidos, ela é referência mundial. Então, nós temos sempre que estar atentos o que está sendo aprovado pela EPA. A EPA é muito rigorosa. E, para partir daí, partir para adaptações e por aí vai, né? Não tem novidade. Nós temos o ACQ, nós temos borato, o disódio octaborato tetraidratado, o DOT, né? Muito conhecido, muito utilizado no mundo todo. Temos os cobre-azoles, temos o naftanato de cobre, temos o cobre HDO, muito caro até o momento, mas já é uma opção, está na WPA, né? Temos o DDAC também é muito interessante. Observem que ele tem ácido bórico na formulação. Essas informações estão nessa fonte da EPA,
E temos procedimentos, temos também o produto Imperalite KDS, que, se não me engano, eu tenho quase certeza absoluta que a importação que a Amata promoveu para aquele projeto, acho que é ali da Faria Lima, e acho que é um outro projeto, era tratamento com Imperalite KDS, que são compostos base cobre também e ácido bórico, né? E membranas protetoras envolventes. No Brasil, nós só podemos falar em produtos registrados no IBAMA. E observe que aí eu insisto em múltiplos procedimentos, porque nós temos várias opções aí. Tem o tradicional CCA, né, que na Europa ele já não é mais aceito, na Austrália também não, por várias questões que precisaria o Paulo montar um evento só para discutir essa questão. Nos Estados Unidos, em sistemas residenciais, ele já é bem limitada, a utilização é bem limitada de CCA. Tem o CCB, ele é um produto bastante restrito em nível mundial, mas ele é muito difundido aqui no Brasil, né? E ele tem a vantagem de não ter compostos arseniacais, tanto o CCB óxido como o CCB sal. Tem produtos base cobre azoles, que já é livre de arsênio, ele é base cobre e azoles, tanto na versão normal, que já praticamente está em desuso, o CAB, ele mais está sendo adotado na versão micronizada, né? Não só no mundo, como aqui no Brasil está sendo introduzido também. Tem registrado bastonetes e bandagens, essa é uma solução muito interessante que eu vejo, tem produto registrado no IBAMA aqui, para soluções pontuais, tanto preventivas como curativas, e temos várias formulações, a lista do IBAMA dá várias fabricantes e fornecedores de base cipermetrina e PBC para tratamentos não industriais, pincelamento, imersão, aditivação na linha de cola, etc. Ainda sobre tratamento em termos de processo, esse é um desafio interessante, porque pode-se fazer imersão ou spray pré-colagem, isso normalmente com boratos, né? Só que tem que aguardar um tempo para esperar a difusão e a madeira tem que estar com um teor de umidade acima do ponto de saturação das fibras. Decorrido esse tempo de difusão, vai para uma lixa, passa por lixa leve e para ir, então, para a colagem, né? É muito interessante esse tipo, mas ele envolve mexer um pouco no fluxograma de produção. O pressão, só vácuo pressão ou só vácuo ou vácuo pressão em autoclave, é uma lixa leve, colagem, maior proteção, é tratamento antes da colagem, né? Para compostos tipo glulam, compósitos e CLT, né? Você pode também aplicar na viga acabada ou na peça acabada, mas aí vai ter problema de a linha de colagem, ela é uma barreira física, pode comprometer a penetração, enfim, é um outro desafio. Pós-colagem, imersão ou spray com acabamentos protetores, os coatings, né, é eficiente contra bolores, não para apodrecedores e insetos. Adição do inseticida na cola para mass timber é de baixa efetividade. Por quê? Por causa da espessura das lamelas, limita a penetração. Já no caso, por exemplo, de compensado, que são lâminas, né, não há problema, porque são lâminas muito pouco espessas. Tratamento de solo, pré-obra ou armadilhas, anticupim subterrâneo, e prevenção de umidade ascendente. Olha, cupim subterrâneo é um capítulo à parte, fica o alerta aí para todos os construtores, tá? O bichinho é terrível, ele sai do solo e chega no 20º andar, ou ele já funda uma colônia lá no 15º andar e vai para baixo e vai para cima. Ele é terrível. E membranas envolventes, né, que envolve mão de obra especializada, necessita manutenções periódicas e também as malhas de materiais resistentes. Nós temos, em termos de múltiplo procedimento, Paulo, eu não estou monitorando meu tempo, eu estou ainda dentro da minha meia hora?
Não, já passou, mas pode ir tranquilo aí. Se só dar uma corridinha, é melhor, porque tem perguntas que não acaba mais para você aqui. Tá bom, Paulo. Então, só para dizer, nós temos retaguarda aí que nos possibilitam a adoção de múltiplos procedimentos, né? Temos as normas, a NBR 7511 e a 1575, que é a de desempenho, muito importante essa norma, como disse o Stamato, é um marco, né? Por quê? Porque ela nos dá a responsabilidade do desempenho, não só o desempenho do ponto de vista físico, mecânico, da engenharia, mas também no desempenho quanto às patologias relacionadas à deterioração. E aí entra a 16143, né? Temos a revisão final, puxa vida, uma felicidade saber que a 16936, né, a Wood Frame, está concluída, já foi feita a primeira fase de consulta pública, acreditamos que até meados do ano ela já seja publicada. É um assunto regulamentado pela portaria interministerial 292, aí está errado, está 2392, na verdade ela é 292, e a instrução 05. Temos uma boa capacidade industrial instalada, com experiência acumulada. Eu digo experiência acumulada em termos de tratamento, né? Então, se você pegar a indústria química e pegar a indústria de tratamento, eu diria que a oferta está boa, está relativamente boa. Tem uma retaguarda técnica legal institucional boa, né? Temos aí associações de classe, eu mencionaria a BPM no sentido de proteção, né? E uma retaguarda legal, e temos retaguarda técnica também, com o próprio IPT, o LPF, as universidades, etc., onde esse setor de proteção já está mais desperto, né? E temos um programa de autorregulamentação, o Qualitrate, que ele vai garantir qualidade e legalidade. Isso é muito importante, né? O setor de proteção de madeiras, ele precisa de qualidade e ele precisa de legalidade. Eu não vou entrar em detalhes aqui, poderia, sobre o autorregulamentação, um programa que surgiu há muitos anos atrás, era um programa de disciplinamento de mercado, e depois, então, nós profissionalizamos ele melhor, com o apoio do Instituto Toton e a BPM, e tendo o IPT como entidade fiscalizadora, auditora, e ele hoje é uma realidade. Ele seleciona melhor o fornecedor. E dentro desses múltiplos procedimentos, e considerando a necessidade da forte mudança nas culturas e práticas construtivas, pensem bem os produtores de peças e os construtores. Nós temos sempre que pensar em adequação de fluxograma de processo. O processo, realmente, a escolha do produto e do processo remete à necessidade de adequação de fluxograma, sem dúvida alguma. Isso daí é uma peça-chave, né? E, finalmente, minhas sugestões, ações de curto, médio e prazo. Temos que ter maior interação internacional, programa de cross-border, ou seja, troca de informações. Eu vejo que a AMATA é muito ativa nesse sentido. Temos que fortalecer relações institucionais com o American Wood Council, é fantástico no provimento de informações, o Canadian Wood Council, enfim, várias outras instituições, reforçar interações com o Conselho de Arquitetura e o de Engenharia, poderes executivos, legislativos, órgãos reguladores. Temos que partir para a elaboração de novos textos normativos, sem dúvida alguma. Código de obras, eu vou falar daqui a pouco, rapidinho. Universidade, a palestra do Marcelo ontem foi fundamental para a gente ver nossas necessidades dentro da introdução de disciplinas específicas ou cursos e escolas técnicas. Marcelo, eu pus escolas técnicas aí antes de assistir tua palestra, tá? Disseminação intensiva da informação de conhecimento. Aí o Paulo está de parabéns. Olha o IBC, se você pegar o International Building Code dos Estados Unidos, e ele abrange o território americano inteiro, e você vai ver Flórida, enfim, como o Stamato mencionou, você vai ver que eles têm capítulos
específicos sobre proteção de madeiras, falando de tratamento, produto, procedimento de proteção, detalhes construtivos, normas de referência, conceitos básicos de madeira e deterioração, gestão do ciclo de vida da edificação. Nós temos que trabalhar os nossos códigos de obra para introduzir capítulos específicos sobre proteção de madeiras. E apenas como exemplo, e considerando múltiplos procedimentos, o engajamento necessário, por exemplo, com o International Living Future Institute, o Living Building Challenge, ele é muito criterioso, é uma certificação de construções, mas ele é dado depois de um ano que a construção está viva. E ele considera 20 indicadores para te dar uma certificação Living Buildings no ano 1, com as áreas temáticas aí, considerando água, energia, saúde, felicidade, materiais, equidade e beleza. Então, a gente tem que se engajar, esses futuros construtores aí de sistema construtivo modular, por favor, dê uma olhada no Living Building. Bom, meus amigos, nós estamos aqui como protetores de madeira, garantindo uma retaguarda, no mínimo, de informação de procedimentos, tá bem? Eu agradeço imensamente pela atenção de vocês. A FG4MAD, ela tem 5 anos no mercado de consultoria em madeira, e ela tem essa lista aí de serviços, né, algumas linhas de atuação que eu selecionei especificamente relacionada ao setor construtivo. Tá? E eu fico à disposição, está ali o meu telefone, meu e-mail e meu site. Convido todos a dar uma passadinha pelo meu site, estando à inteira disposição, agradecendo, Paulo, a imensa oportunidade que você nos dá para falar sobre proteção de madeiras. Muito obrigado. Eu que agradeço, e muito. Tem muito aqui elogios que não acabam mais aqui a sua palestra. Aqui, o Fernando Nunes Gouveia, parabéns, Flávio, ótima palestra. Wilson Roberto Pinto, parabéns, Flávio. Como sempre, as suas palestras trazem excelentes reflexões para o setor de madeira tratada. O Anderson Oliveira da Silva, Flávio, parabéns pela excelente apresentação. E já faz a primeira pergunta do dia. Existe a necessidade de uma nova NBR para atender o futuro perfil do mercado de proteção de madeiras, na sua opinião? Assim, sem dúvida alguma, Anderson, né, que fez essa pergunta? Isso. Sem dúvida alguma, eu acho que nós temos aí pela frente desafios em relação a novos textos básicos, né? Felizmente, o de wood frame já saiu. Eu acho que nós temos que fazer um profundo levantamento bibliográfico aí no que diz respeito a CLT, viga laminada colada, etc. E, se for o caso, criar textos normativos específicos. Vejo dessa forma assim, Anderson. E aqui o Renan, parabéns. A Lígia Ferrari, excelente, Flávio, colocações essenciais. Fernando Nunes Gouveia, parabéns, Flávio, ótima palestra, falei. E agora tem mais uma pergunta aqui da Fátima Brito. Em se tratando dos desafios pela frente, os apelos mundiais pela sustentabilidade, você consideraria que teríamos empresas brasileiras que, vencendo os preconceitos com a construção de habitações populares em madeira, visando mitigar o déficit habitacional, investirem no setor? Com certeza, eu acredito, na verdade, eu vejo isso como uma necessidade de alguns, né? Nós temos que despertar para isso, sim, viu, Fátima? Acredito, sim. Compartilho da sua preocupação. O Fernando Nunes pergunta aqui da Projeto. Bom dia, Flávio, parabéns pela brilhante apresentação. Realmente necessitamos a cada evento reforçar os benefícios da madeira para a construção moderna verdadeiramente sustentável. Obrigado, Fernando. O que mais aqui? Que mais? Renan. Bom dia, Flávio, pela excelente palestra. E pergunta aqui. Realmente necessitamos a cada evento... ele complementa. As associações de profissionais do setor necessitam reforçar sempre bons conceitos que envolvem a construção moderna em madeira, verdadeiramente sustentável, ambientalmente agradável. Isso é interessante, porque nós estamos aproveitando agora esse embalo de sustentabilidade para que a madeira não tem nada mais sustentável que a madeira, né? O Mário da MSM Química, parabéns, Flávio. E eu tenho aqui o nosso amigo Humberto Túfolo,
Bom dia, Flávio, parabéns pela brilhante apresentação. O fornecimento de madeira recém-tratada tem sido uma constante preocupação nos canteiros de obras. Como conscientizar o setor? Aí fica valendo, o Humberto Tuflo, tudo bem, né? Fica valendo aí o alcance da informação. Eu acho que um evento desse como o My Wood Home é importantíssimo, né? E plantar essa inquietude nos nossos fabricantes e responsáveis pela construção industrializada. Madeira tratada é uma ciência à parte. Então, o recebimento de madeira recém-tratada não faz parte das boas práticas construtivas, né? Você não tem ainda obedecido o período de fixação dos ingredientes ativos na madeira. Então, essa madeira pode dar problema lá no futuro. Veja, essa é uma pequena parte, Tufo, do que nós precisamos divulgar. Nós temos que ter alcance na nossa comunicação relacionada à proteção de madeira. Eu estou aqui já falando com o Flávio Geraldo, com o Humberto Navarro, que já está na linha aqui, já está compartilhando a tela dele, pronto para entrar. Então, eu queria aproveitar aqui agora, agradecer você, Flávio, mais essa brilhante palestra. Muito boas suas colocações, muita gente elogiando aqui, um elogio atrás do outro, chegando pelo... Aqui, mais um chegando aqui pelo nosso WhatsApp. Muito obrigado, e agora as suas considerações finais. Minhas considerações finais são essas. O meu objetivo foi realmente, com essa apresentação, contribuir com o setor da construção e também contribuir com o setor de proteção de madeiras no país, com essas informações, ideias, etc. E parabenizá-lo, Paulo, pelo excelente evento. Isso é muito importante para nós, viu, em termos de alcance da informação. Muito obrigado por ter me convidado, estou sempre à disposição. Muitíssimo obrigado, eu que agradeço, eu sei dos seus compromissos, você é um homem muito ocupado, muito obrigado mesmo pela sua brilhante palestra, e avisando a todo mundo, tem muita gente perguntando, mas a palestra vai estar disponível depois? Sim, depois do evento nós vamos disponibilizar as palestras, para quem já está inscrito vai poder assistir durante um ano, tranquilamente, até o próximo evento. E quem quiser entrar de novo, a gente vai fazer um precinho especial para quem perdeu e quer entrar agora para assistir de novo. Tá, gente? Muito obrigado, vou pedir ao nosso diretor Guilherme para rodar a vinheta, porque o próximo palestrante já está na linha. Obrigado.